A implicação lógica e as proposições de para todo, elas têm muito em comum. Tanto que, se nós pensarmos bem, nós veremos que elas são essencialmente a mesma coisa. Ambas dão uma condição para uma ou mais variáveis e, em seguida, dizem uma consequência para quando essa condição for satisfeita. Assim, nós temos que toda implicação lógica pode ser reescrita como um para todo. Por exemplo, considere essa implicação lógica aqui. Ela diz que x é um número estritamente negativo, implica que x é estritamente maior do que menos 2. A condição é que x seja estritamente negativo. A consequência é que x seja estritamente maior do que menos 2. Então, essa implicação pode ser reescrita como: para todo número real x estritamente negativo, x é estritamente maior do que menos 2. Se eu quiser escrever isso de maneira simbólica, ele vai ficar assim. Já que esse símbolo aqui, ele representa o conjunto dos números estritamente negativos. Então, fica: para todo x real estritamente negativo, x é estritamente maior do que menos 2. Vejamos um outro exemplo. A implicação lógica aqui é: x é número real estritamente positivo, implica que x é estritamente maior do que menos 1. Como sempre, precisamos entender qual é a condição e qual é a consequência da implicação. A condição da implicação, nesse caso, é x é um número real estritamente positivo. E a consequência da implicação é x é estritamente maior do que menos 1. Então, quando transformarmos a implicação em para todo, teremos: para todo número real x estritamente positivo, x é estritamente maior do que menos 1. Que também pode ser escrito de maneira simbólica dessa forma. O próximo exemplo, ele é não matemático e, por isso, ele acaba tendo que ser escrito de forma não muito elegante, na hora em que eu reescrevo a expressão como um para todo. Ele diz que João está no Rio de Janeiro, implica que João está no Brasil. E como é que ele vai ficar? Ele vai ficar assim: para todos os instantes de tempo em que João está no Rio de Janeiro, João está no Brasil. O que é bem feio, mas está certinho. Vimos que toda implicação lógica pode ser transformada em um para todo. É claro que, como implicações lógicas e para todo são essencialmente a mesma coisa, então a transformação pode ser feita no sentido oposto. Isso é, para todos também podem ser escritos como implicações. Vejamos alguns exemplos. x² é maior ou igual a zero para todo x pertencente aos reais. Novamente, é sempre questão de entender qual é a condição do para todo e qual é a consequência. Bom, qual é a condição desse para todo aqui? Vemos que a condição claramente é essa aqui: x pertence aos reais. E qual deve ser a consequência de x pertencer aos reais? Bom, a consequência deverá ser x² maior ou igual a zero. Entendido isso, fica fácil entender que esse para todo pode naturalmente ser reescrito como: x pertence a R, implica que x² é maior ou igual a zero. Vejamos um outro exemplo. X é estritamente menor do que 2 para todo x pertencente aos reais negativos. A condição claramente é: x pertence a R-. E a consequência vai ser essa daqui: x é estritamente menor do que 2. Então, vemos que este para todo é a mesma coisa que x pertence a R-, implica que x é estritamente menor do que 2. Mais um exemplo. Para todo x pertencente a R, tal que x é estritamente maior do que 2, x² é estritamente maior do que 4.
qual é a condição do para todo aqui? É importante lembrar que a ordem com que se escreve um para todo não é fixa. Então, a condição não é necessariamente o termo da direita, como aconteceu nos dois exemplos anteriores. A melhor forma de saber qual lado é a condição e qual lado é a consequência é ler o enunciado e entender o que ele diz. Mas também temos a opção de lembrar que a condição é o lado em que aparece o símbolo de para todo. Então, olha o símbolo do para todo aqui. Então, esse daqui é o lado da condição, que tem que estar separado da consequência pela vírgula, sendo que a vírgula está aqui. Então, a condição do para todo vai ser essa daqui. X real, tal que x é estritamente maior do que 2. Ótimo. E a consequência? A consequência é o outro lado, que está separado pela vírgula. X ao quadrado é estritamente maior do que 4. Uma vez que já entendemos qual é a condição e qual é a consequência, vemos facilmente que aquele para todo pode ser escrito como x pertence a R, tal que x é estritamente maior do que 2, implica que x ao quadrado é estritamente maior do que 4.